Canal da Sol Barbosa. Playlist sobre diversos assuntos. Informações do Brasil e do mundo. O lugar certo para a informação. Olá pessoal, bom dia, Sol Barbosa, falando diretamente de Imbé, litoral norte do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, muito obrigada aqui pela sua presença, já vai deixando aí o seu like, compartilhando esse vídeo com seus amigos e familiares em todas as redes sociais. Agradecimento especial aos nossos moderadores FS Cavalcante e Live Monitoration, e a quem está assistindo esse vídeo, fique sabendo que nós temos uns canais aqui maravilhosos que são parceiros do canal Sol Barbosa. Canal Sacadas da Vida com Paulinho, canal Recanto Sol e Lar, meu segundo canal, canal FS Cavalcante, canal Zé Preá Podcast, canal El Gatito Leston. Esses são nossos canais parceiros. Vamos às informações? É um alerta que urgente, Rio Grande do Sul terá 43 graus de temperatura e sensação de até 50 graus e temporais. Vamos ver aqui o que nós vamos falar sobre isso neste momento. Gente, muito sério esse assunto. Por isso estou aqui com vídeo nesse horário, ok? Essa semana vai ser extrema. Terá 43 graus, sensação de até 50 e muitos temporais. Não somente aqui no Rio Grande do Sul, aqui terá mais, mas também em Santa Catarina e Paraná. É uma massa de ar quente que se intensifica neste começo de semana no sul aqui e no final da semana no sudeste também, com calor excessivo que vai favorecer aí os temporais, gente, os temporais, certo? Então nós precisamos ficar bastante atentos a tudo isso. A semana que está iniciando, hoje segunda-feira, será de extremos do centro para o sul do Brasil, com uma onda de calor que prossegue com temperaturas excessivamente altas que vão atingir de 40 a 43 graus e ainda numerosos temporais que são favorecidos pela massa de ar muito quente que vai trazer chuva localmente intensa, vendavais e granizo. Vocês acompanhem aí pelo mapa o modelo GFS, certo? De uma rodada feita ontem, previsão aí para o dia 11, então previsão para 48 horas desse calorão aí, é um mapa de anomalia de temperatura em 850 HPA, que é o nível de 1.500 metros de altitude, que mostra então uma massa de ar excepcionalmente quente entre o centro da Argentina, o Uruguai e o sul do Brasil no começo dessa semana. O elemento central desse prognóstico para essa semana é uma massa de ar quente que se intensifica neste começo de semana entre o centro da Argentina, o Uruguai e aqui o Rio Grande do Sul, com um calor muito excessivo. Hoje, segunda-feira, está marcando o começo do período mais crítico do calor. Já tinha alerta do IMET colocando esse calorão até o dia 10 às 16 horas, mas vai continuar. Marcas perto e acima de 40 são esperadas em grande número de municípios do estado. Na capital, Porto Alegre, a temperatura deve ficar ao redor de 38 graus a 40 graus e na região metropolitana deve passar de 40. Municípios do noroeste, do oeste, do centro, Campanhas e Vales devem ter de 40 a 43 graus. A terça-feira pode ser o pior dia de calor deste episódio, muito extremo de calor. Outra vez, numerosas cidades devem ter uma tarde tórrida, quentíssima, com máximas próximas ou acima de 40 graus. Porto Alegre pode ter ao redor de 40 e cidades da grande Porto Alegre podem chegar a 40
e 41 no interior. E no noroeste, oeste, centro, campanha e vales devem ter temperaturas de 40 a 43 graus. Então, há dados aí indicando, prestem atenção, há dado indicando as temperaturas máximas para o litoral norte gaúcho amanhã, terça-feira, em torno e superiores a 40 graus, exatamente aqui onde eu moro, gente, litoral norte gaúcho. Devido ao efeito de termorregulação do oceano, não costuma fazer calor excessivo assim nas praias, mas irá fazer. Dias com calor de 40 graus ou mais são muito raros aqui, mas poderá sim fazer em torno de 40 ou acima de 40 a temperatura, não a sensação térmica, certo? Com uma corrente de jato em baixos níveis que gera aquecimento adiabático, com o vento quente descendo a encosta da Serra do Mar em direção à costa, o que produz aquecimento por compressão, a temperatura vai disparar aqui no litoral norte amanhã, terça-feira, em cenário parecido com o 25 de dezembro de 2012, quando a estação de Torres chegou a marcar 41,4 graus. Então, os dados indicam que a onda de calor deve ter seu último dia no Rio Grande do Sul na quarta-feira, certo? Áreas de instabilidades fortes com chuvas e temporais já vão afetar o maior número de municípios pela aproximação de uma frente fria. Mas antes da chuva, diversos pontos ainda devem ter calor, com marcas em algumas localidades acima de 35. Na quinta-feira da próxima semana, então, agora, finalmente projeta-se que a atuação de uma frente fria possa trazer chuva mais generalizada com queda de temperaturas, embora ainda quente com abafamento em diversas localidades. As temperaturas não tendem a ser extremas. Daí, pelo menos isso. Nós destacamos também que estas são previsões de temperatura do ar circulante, medidas em um abrigo meteorológico a 1,5 metro de altura em áreas verdes e sem interferência de construções, asfalto e concreto. Assim, dentro das cidades em condição que se denomina de ilha de calor urbano, valores maiores de temperatura devem ser observados, porque tem concreto, tem edifício, não tem tanta vegetação, então com certeza os valores podem ser maiores. E com isso, então, condições perigosas de calor para a saúde e a vida das pessoas são previstas durante a segunda-feira e a terça, hoje e amanhã, em grande número de cidades aqui do Rio Grande do Sul, com marcas à sombra de 40 a 43 graus, mas superiores pelo efeito das construções em áreas urbanas das cidades. E ressalta-se ainda que algumas cidades podem ter índices de calor ou sensação térmica, preste atenção, perto e acima de 50 graus entre segunda e quarta-feira. Vou repetir, ressalta-se ainda que algumas cidades podem ter índices de calor ou a sensação térmica perto e acima de 50 graus Celsius entre segunda e quarta-feira. Diferentemente da temperatura do ar circulante, o índice de calor é um valor que representa a temperatura aparente para o corpo humano, ao considerar tanto a temperatura do ar quanto a temperatura relativa. Esse índice é utilizado para estimar o impacto combinado do calor e da umidade na sensação térmica percebida pelas pessoas. E quando a umidade está elevada, a evaporação do suor pelo corpo, ela fica bastante prejudicada, dificultando a regulação da temperatura corporal e fazendo com que o calor pareça muito mais intenso do que realmente é. Por isso, gente, muita água e muita água. Muita água mesmo, e cuidados no sol, ficar na sombra, sempre não fazer exercício físico. Essas são algumas das indicações aí para nós seres humanos e também para os animais. Muito cuidado com os animais, crianças e idosos, certo? Embora o pior do calor esteja previsto para o Rio Grande do Sul, aqui para o meu estado, Santa Catarina e Paraná também devem experimentar altas temperaturas. O extremo oeste catarinense e cidades do leste do estado, em particular do sul de Santa Catarina, devem ter dias aí com calor bastante intenso e excessivo, com marcas próximas e ao redor de 40 graus, especialmente amanhã, terça-feira. Calor excessivo também no sudeste do Brasil, vai ter, tá? A semana que começa ela vai ser muito quente também em estados do sudeste do Brasil, e com menor umidade e instabilidade, embora ocorram pancadas e temporais isolados. Haverá maior presença do sol com o ingresso de ar mais quente e favorecerá tardes de forte a intenso calor em centenas de cidades de
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E apesar de o calor já se fazer sentir desde o começo da semana, será na segunda metade da semana que a massa de ar quente tende a se intensificar sobre o sudeste do Brasil. Passa o calorão por aqui e depois intensifica mais no sudeste. As tardes vão ser ainda mais escaldantes e máximas que em alguns locais ficarão próximas e acima dos 40 graus, lá no sudeste também. O interior de São Paulo terá uma semana de temperaturas muito altas, com sucessivas tardes de forte a intenso calor, em que as máximas devem passar dos 35 graus, podendo até atingir valores perto de 40 em alguns dias, ou até acima. Na cidade de São Paulo e na região metropolitana, as tardes igualmente devem ser muito quentes nos próximos dias. Terça, quarta e quinta devem ser os dias com as tardes de maior temperatura na capital paulista, com máximas de 33 a 35 na terça e na quarta, podendo ficar entre 34 e 36 na quinta. O Rio de Janeiro terá mais uma semana escaldante, com o pior do calor previsto para a segunda metade da semana. A capital fluminense e cidades do Grande Rio, como da Baixada Fluminense e Niterói, seguem sob calor intenso, em que em alguns dias deve ser muito extremo. As tardes de terça e quarta terão máximas próximas dos 40 graus, mas na quinta, na sexta e no sábado, com a intensificação da massa de ar quente, haverá pontos com marcas ao redor e acima dos 40 graus na capital e região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, os meteorologistas estão alertando que a semana que se inicia ainda deve ter condições muito favoráveis à formação de temporais, pessoal, que podem ser numerosos, principalmente em estados do sul do Brasil. A atmosfera muito aquecida vai favorecer convecção profunda com nuvens muito carregadas e tempestades. Em dias quentes de verão, como se prevê, a convecção é maior, pois o solo aquece muito rapidamente sob a radiação solar e transfere calor para as camadas inferiores da atmosfera. O ar quente e menos denso ascende, criando correntes ascendentes, enquanto o ar mais frio e denso desce para ocupar o espaço deixado pelo ar que subiu. Esse ciclo contínuo resulta na formação de nuvens de desenvolvimento vertical. É aquelas que eu sempre falo, as cúmulos nimbus, né? Aquelas tipo cúmulos nimbus, certo? À medida que o ar sobe, ele encontra camadas mais frias da atmosfera, levando à condensação do vapor d'água que fica presente no ar. Essa condensação libera calor latente, intensificando ainda mais o movimento ascendente e favorecendo o crescimento das nuvens de grande desenvolvimento vertical, carregadas, que provocam chuva forte, a intensa, isolada e temporais bem localizados. Então, aqui nós vamos ver essas imagens que eu vou colocar aqui para vocês, certo? Estamos colocando aqui. Acompanhe aí o que eu vou falar com essas imagens, ok, gente? Aqui nós vemos a continuidade aqui no modelo GFS, certo? Para o dia 11, dia 12, dia 13 e dia 14, para 4 dias, como vai chegando aí esses mapas, né? Vocês vão observar, estão com índices de instabilidade projetados para as tardes de terça, quarta, quinta e sexta, indicando cenário de elevada convecção que vai favorecer a chuva localmente intensa, temporais isolados com alta probabilidade de vendavais e granizo. Nós vamos avisando aqui vocês, certo? Durante toda esta semana se espera que convecção favoreça a chuva em alguns pontos muito fortes e temporais isolados da tarde para a noite no sudeste do Brasil também, né? Especialmente em São Paulo e parte de Minas Gerais. São ocorrências pontuais e isoladas, ok? Mas que pela temperatura muito alta podem trazer vendavais e chuvas com altíssimo volume em curto período de tempo, com inundações repentinas. Lembram, né, que a gente já fala sempre disso. Então, onde os temporais serão mais numerosos será no sul do Brasil, aqui, né, no sul, nessa primeira metade da semana, pelo mesmo cenário do sudeste. A temperatura muito alta vai estimular a formação de áreas de instabilidade isoladas, com chuva localizada e muito irregular, com temporais localizados de vento e granizo da tarde para a noite. Os temporais isolados aumentam aqui no sul do Brasil na terça, especialmente durante a quarta-feira, com marcas altíssimas nos termômetros amanhã. Algumas tempestades localizadas podem ter
maior severidade, com muito alto número de raios e alto risco de vendavais isolados, que em alguns pontos podem ser bastante intenso e com danos, especialmente nas metades sul e leste do Rio Grande do Sul. No final da quarta-feira e durante a quinta se espera que uma frente fria avance aqui pelo Rio Grande do Sul, aumentando a instabilidade e potencializando os temporais, ao encontrar a massa de ar muito quente. Com isso, cresce o risco de episódios de chuva localmente intensa e de tempestades isoladas. Calor com frio se juntando não dá boa coisa, né, pessoal? A semana deve terminar com a atmosfera ainda úmida e instável nos estados do sul do Brasil. Assim, tanto na sexta como sábado, permanece o risco de episódios localizados de chuva, que pode ser forte e intensa e com temporais isolados, em que há risco de vento forte e queda de granizo. Ok, gente? Então, essas aí são as notícias de hoje, que eu estou passando para vocês em primeira mão aqui, no canal Sol Barbosa, sempre atenta aí às informações, certo? E desejando a todos aí uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. Obrigado pela participação aqui, obrigado aos nossos moderadores, FS Cavalcante, Live Monitoresco. Um abraço em cada um e em cada uma. Fiquem com Deus. Namastê.